Amém, meus irmãos? Vamos lá então, episódio número 9 do nosso estudo bíblico diário. E hoje vamos estudar o versículo 19, apenas um versículo, que é o versículo 19 do capítulo 1 de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, ok? Vamos ler então a palavra de Deus. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Vou repetir. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará, guarda esse verbo no futuro, me redundará em libertação. Muito bem, meus irmãos. Por que eu vou ler apenas um versículo hoje, tá? Apenas o versículo 19. Porque eu preciso que nós vamos começar hoje um bloco novo na carta de Paulo, né? Na verdade, nós ainda estamos na introdução da carta. A carta, ela tem um conteúdo, ela tem um objetivo, ela tem uma mensagem central, que são as orientações de Paulo para aquela igreja. Mas antes de entrar no miolo ali, no conteúdo principal da carta, apesar de toda a carta ser importante, o apóstolo Paulo começa com uma saudação, depois ele faz uma oração. Já estudamos tudo isso, você pode ver nos episódios anteriores. E agora estamos numa introdução, praticamente uma introdução da carta ainda, né? E do versículo 12 até o versículo 26, já estamos no 19, mas já estudamos do 12 até o 26, na verdade. Paulo vai, nessa introdução, que vai do 12 ao 26, ele vai falar da sua situação, como ele estava vivendo em Roma naquelas circunstâncias, né? E nessa introdução, o apóstolo Paulo faz uma reflexão sobre a vida, ok? Se você lembra lá dos episódios anteriores, quando eu comecei do versículo 12, e a gente vai, já estamos no 19, Paulo faz uma reflexão sobre a sua vida, né? Lembrando que essa carta, ela é uma carta de encorajamento. Essa carta transborda de alegria. Paulo faz a reflexão da sua vida, mas ele transfere alegria para as pessoas, mesmo estando preso, mesmo vivendo em circunstâncias extremamente adversas. Paulo estava preso, aguardando o seu julgamento. A qualquer momento o imperador Nero iria expedir a sua sentença de morte. Paulo sabe que o seu tempo estava se esgotando, né? Mas mesmo assim, com tudo isso, Paulo tinha uma alegria transbordante no seu coração. Paulo tinha uma confiança inabalável em Deus. E ele transmite esse sentimento, essa alegria, essa confiança, esse encorajamento através dessa carta, né? E o segredo da alegria de Paulo, né? O segredo da alegria de Paulo, eu ainda estou fazendo aqui a introdução do estudo de hoje, eu não entrei no versículo ainda, por isso que eu disse, eu vou estudar só o versículo 19, porque eu preciso te ambientar, te lembrar desse contexto que nós estamos estudando, tá bom? Então, do versículo 12 até o 26, Paulo faz uma reflexão da sua vida, uma análise da sua vida e transmite isso para os irmãos. Então, nesse contexto dessa carta, o apóstolo Paulo, ele transborda de alegria, ele transborda de fé, transborda de confiança e passa isso para aquela igreja. E qual era o segredo que a gente viu desde o versículo 12 e nós estamos passando agora pelo 19? Qual é o segredo da alegria de Paulo? Qual era o segredo da confiança de Paulo que fica claro para a gente nessa descrição introdutória da carta? É que Paulo olhava para a vida com os olhos de Deus. E esse é o nosso desafio também hoje. Paulo olhava para o que ele estava vivendo, para o seu momento histórico, ele olhava para a sua história desde o início da sua conversão, ele olhava para o seu presente, ele olhava para o seu futuro com os olhos de Deus, da ótica de Deus. A nossa visão é limitada. Nós só conseguimos enxergar muito mal um palmo à nossa frente. Mas do alto, Deus vê tudo. Deus vê tudo, Ele conhece o fim desde o começo, né? Então, da ótica de Deus, Deus olha para a nossa vida
E quando nós olhamos da ótica de Deus, a gente chega à conclusão que tudo faz sentido. Nada está desconexo, nada está solto, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E Paulo tinha essa certeza, tinha essa alegria, porque ele estava olhando de cima e não de baixo. Paulo olhava para a sua vida e via, olha, eu estou preso, eu passei por momentos difíceis, cheguei até aqui, mas quando eu olho da ótica divina, eu vejo que tudo faz sentido, tudo se encaixa. E se a gente conseguir olhar a vida com a ótica divina, nós vamos também entender que na nossa vida tudo se encaixa. Como eu falei anteriormente, a vida é igual a máquina de uma engrenagem, onde as perdas se encaixam com os ganhos, as perdas com os ganhos, e tudo vai se encaixando com o tempo. Eu falei sobre isso aqui alguns episódios atrás. Se não me engano, foi ontem que eu falei sobre isso, ou ontem de ontem. Então, Paulo ele nos ensina a olhar a vida com essa ótica, né? Lembra que quando nós falamos no versículo 12, né? Paulo ele olha para o passado, ele olha para o presente, ele olha para o futuro com essa ótica divina. Ele olha para o passado, lembra que eu falei? Sem amargura, sem ressentimento. Lembra no versículo 12 quando ele fala, olha, eu vou cientificar vocês de uma coisa, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Então Paulo olhava para o passado, ele sofreu perseguições no passado, ele sofreu açoites, prisões, acusações, privações, naufrágio, já falei sobre tudo isso, fome, frio, mas ele disse que tudo contribuiu para o bem, tudo cooperou para o progresso do Evangelho. Então ele olha para o passado com gratidão, ele olha para o passado sem ressentimentos, sem amargura. E eu até provoquei você aqui no estudo e perguntei, como é que você olha para o seu passado? Será que você superou o passado ou você ainda está preso no passado? Você está preso aos problemas. O Evangelho nos dá poder para superar os traumas do passado, já falei sobre isso. Em segundo lugar, o Paulo olha da ótica divina, da ótica de Deus, porque ele olha para o seu presente com alegria. Ele olha para o seu dia, para o seu momento, não com tristeza, não com sentimento de angústia. Não, ele olha com alegria. Tanto é que no versículo 13 ao versículo 18 nós falamos sobre isso. Paulo fala assim, olha, eu estou alegre porque aqui a guarda pretoriana todos conheceram o Evangelho. Eu estou alegre porque quando eu cheguei em Roma, houve um avivamento na vida da igreja, os irmãos começaram a pregar o Evangelho, estimulado, incentivado pelo meu testemunho. Paulo ainda vai dizer, olha, eu ainda estou alegre porque ainda aqueles pregadores que já estavam antes de mim e ficaram com inveja quando eu cheguei, queriam fazer disputa comigo, competir comigo, até isso não me entristeceu, porque o importante é que eles estão pregando o nome de Cristo. Então Paulo se alegra no seu presente. Paulo não deixa a tristeza tomar conta do seu coração. É o que a palavra diz, alegrai-vos no Senhor, ele vai dizer isso. Salmos também vai dizer, esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Então nós temos que olhar para o presente com alegria, olha para o dia de hoje com alegria. Não fique preso ao passado de tristeza, de sofrimento. Tudo cooperou para que você chegasse hoje mais maduro, melhor, mais experiente, mais fiel a Deus, mais firme em Deus. Então olhe isso tudo com alegria, tudo vai cooperar para um bem muito maior. Então Paulo olha da ótica divina a sua vida, ele olha para o passado sem ressentimento, com gratidão, ele olha para o presente com alegria, né? Ele não se entristece. Mas em terceiro lugar, aí entra no versículo 19. A partir do versículo 19, Paulo vai olhar para o futuro. Para o futuro. Ele olha para o futuro agora. Por isso que nós vamos estudar a partir de hoje o futuro que Paulo vislumbra. O olhar de Paulo para o futuro. Como que Paulo vai encarar o futuro. Como ele vai esperar o futuro. Por isso que no versículo 19, pega a sua Bíblia para você ver comigo. A partir do versículo 19 até o versículo 26, ele vai usar muitos verbos no futuro. Entendeu? Ele vai usar muitos verbos no futuro. Tanto é que ele começa dizendo, estou certo, no versículo 19. Isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará. Olha o verbo no futuro.
me redundará em libertação. É sobre isso que eu vou falar hoje. Aí no versículo 20, se você ler, ele vai falar assim, olha, eu tenho uma ardente expectativa e esperança de que em nada serei. Olha o futuro aí. Envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será. Olha, verbo no futuro. Cristo é engrandecido no meu corpo. Eu vou falar sobre isso amanhã. Versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, se eu vier a morrer, eu estou no lucro, ou seja, futuro. Né? Versículo 22, ele vai falar, entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que há de escolher, futuro. Versículo 23, ele fala, estou constrangido e tenho desejo de partir, futuro. Versículo 25, e eu estou convencido em Cristo que estou certo de que ficarei, permanecerei. Né? Então veja que até o versículo 26, o apóstolo Paulo vai usar verbos no futuro. Por quê? Agora ele está olhando para o futuro. Ele esclareceu para a igreja como ele encarava o seu passado, como eu falei, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Ele vai falar do seu presente, da alegria de estar passando por aquelas algemas naquele presente, mesmo preso, ele estava alegre em Deus por tudo que estava acontecendo. Mas agora ele vai levar o nosso olhar para o futuro. Então, nós vamos estudar hoje o versículo 19, amanhã vamos estudar o versículo 20 e 21 e 22 até o 26, mas agora você tem que entender que o nosso olhar, o olhar de Paulo para a vida está no futuro. Amém? Guarda isso no seu coração. E então, qual é o tema dessa reflexão a partir de hoje? Que nós podemos aprender com Paulo do versículo 19 até o versículo 26. É como olhar para a vida sem medo do futuro. Anotou? Como viver a vida sem medo do futuro. É isso que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, nesses versículos. Como olhar para o futuro sem medo. Né? Nós já aprendemos a superar o passado, a se alegrar no presente, agora temos que aprender a como confiar e ter esperança e viver sem medo no futuro. E esse aqui é um ponto do estudo bem interessante, muito importante, porque para os dias que estamos vivendo hoje, muitas pessoas, até cristãos, estão com medo do futuro. Estão com receio do dia mau, do dia de amanhã. Estão com medo de pegar o vírus. Estão com medo de morrer, principalmente. Acho que o medo da morte é o pior medo que as pessoas estão sentindo. Com medo também da crise financeira, com medo da crise política, com medo de tantas coisas. As pessoas estão olhando para o futuro com medo, com receio. Mas eu quero dizer que a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia tem resposta para mim e para você, e ela está garantindo para mim e para você, é possível viver a vida sem medo do futuro. Paulo nos ensina isso nesses versículos, irmãos. Por isso que ele vai dizer no versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Olha só, irmãos. Você precisa entender, Paulo está olhando para o futuro com expectativa, com fé, sem medo. Deixa eu te falar, Paulo tinha todos os motivos para estar com medo do futuro. Porque a qualquer momento o imperador Nero iria expedir uma sentença de morte para ele. Paulo poderia ser absolvido, mas ele estava pronto para ser julgado, para comparecer diante da corte romana. E o imperador da época era Nero, um homem terrível, cruel. Amanhã eu vou falar sobre ele. Paulo estava preso, ele podia estar com medo. Será que é hoje o dia da morte? Será que é hoje o dia da sentença? Será que é hoje o dia do julgamento? Como é que vai ser? Ele poderia estar com medo do futuro. Mas ele sabia, porque ele não foi julgado ainda. Ele não foi sentenciado à morte, mas haveria a possibilidade de soltura ainda. Então ele sabia, ou eu vou ser solto, ou eu vou ser morto. Mas ele poderia estar com medo, mas não. Paulo não está com medo. Paulo olha
para o futuro sem medo. Ele tem uma certeza, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, porque estou certo. Certo. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Paulo nessa sequência de versículos que vamos estudar a partir de hoje, que nós temos que viver a vida sem medo do futuro, é ter certeza. É ter convicção. É estar certo. Amém, irmãos? Paulo poderia ter se entregado ao problema, poderia ter desistido da vida, poderia ter desistido de crer, mas ele decide não desistir, porque ele estava certo, ele tinha uma certeza. E qual era a certeza de Paulo? Que haveria libertação para ele. Está aqui no versículo 19. Isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ou seja, mesmo naquela situação difícil, Paulo tinha certeza que ele seria liberto. Olha que coisa incrível, irmãos. Mesmo sabendo da gravidade do problema, ele decide não desistir. O dia de amanhã não havia chegado, o julgamento não havia acontecido, a sentença não havia sido entregue, liberada por Nero, então por que ele vai ficar com medo de morrer do futuro? Não, ele tem uma esperança, então ele tem uma certeza. Isso aqui é muito importante para a gente aprender. Porque tem muitos irmãos vivendo com medo, sem certeza do futuro. Muitos irmãos estão olhando para a sua situação hoje. Uma situação difícil, sem saída. Paulo não tinha saída, meu irmão. Paulo não tinha solução para a vida dele. Muitos hoje estão passando por uma prisão emocional, uma prisão de enfermidade, presa a alguma enfermidade, uma prisão financeira, e olham para a sua situação e ficam com medo. E até dizem, vou morrer, acabou tudo. Essa doença não tem cura. Eu estou falido. Não vai ter solução para a minha vida, ou seja, são cristãos, são irmãos que estão passando pelo problema sem certeza, sem convicção, ainda que tudo pareça assim, impossível de resolver. Aí muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, se entregam ao fracasso, à derrota. Paulo não se entregou mesmo estando preso, entende o que eu estou falando? Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que você descobre que está doente. E o médico fala, você está com câncer na cabeça. E você tem poucos meses de vida, é uma doença incurável. Olha que situação terrível. Qual seria a sua escolha num momento como esse? Se entregar à morte? Se entregar para a doença? Ou acreditar que você vai ser curado? Entendeu? Qual era a situação de Paulo naquele momento? Ele sabia que podia morrer. Paulo, se vivesse no tempo de hoje, que se ele descobrisse um diagnóstico de câncer, ele falou, meu irmão, o médico falou que eu vou morrer, mas eu creio, tenho certeza na minha cura, no meu milagre. Paulo falaria o que Jó disse em capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! É essa certeza que não deixava Paulo ter medo do futuro, acreditar sempre. Ele acreditava sempre. Paulo era aquela pessoa que ele diria assim, olha, eu prefiro morrer crendo. Vou repetir, eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando. Era isso que Paulo diria hoje. É o que ele estava querendo dizer. Olha, eu estou nessa situação, a situação aqui está cada vez mais difícil, mas eu continuo crendo, eu tenho certeza. Eu prefiro viver crendo do que morrer duvidando. Ou seja, até o último segundo da minha vida eu vou continuar crendo na minha cura, no meu milagre, na minha vitória. Eu prefiro viver crendo do que morrer como uma pessoa duvidosa, incrédula e com medo. Então Paulo não tem medo do futuro. Mesmo sabendo que ele estava sentenciado à morte. A morte para Paulo não era um fim trágico, mas era uma recompensa gloriosa. Paulo sabia que a última cena que ele veria não seria a guilhotina romana, mas seria o paraíso no céu. Mas ainda assim, enquanto esse dia não chegava, Paulo continuava crendo na sua libertação.
Versículo 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. E você nessa quarentena? Está com medo? Está com medo do futuro? Está com medo do amanhã? Está com medo de morrer? Está com medo de pegar o vírus? Está com medo da falência? Está com medo? Por quê? Confie em Deus. O mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus também. Entendeu? Confia no Senhor. Creia na sua cura. Creia no seu milagre. Creia na restauração do seu casamento. Creia na restituição da sua família. Creia na restituição financeira. Creia na libertação desse vício. Creia na salvação da sua casa. Creia que isso tudo vai passar e no final o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Estou certo. Você está certo? Olha que eu fiquei só na primeira frase, hein? Tem muito mais ainda para hoje. Por isso que eu falei que ia ser só um versículo. E por que Paulo tinha essa certeza? Essa certeza, essa confiança, que não deixava ele ter medo do futuro. Por duas razões. Vamos continuar lendo o versículo 19? Que são as mesmas razões que nós precisamos ter hoje. Mesmos dois fatores aqui que davam essa certeza para Paulo para ele não ter medo do futuro. Uma razão humana, você que está anotando e gosta de anotar, anota aí. Ele tinha uma razão humana e uma razão divina. Falar em anotar, deixa eu dar um parêntese aqui. Você que está anotando, que está estudando com a Bíblia, que está participando do estudo, eu quero te pedir, um favor, né, que você tire foto da sua Bíblia, do seu caderno, da sua anotação e compartilhe lá no seu Stories. E compartilha comigo para eu compartilhar também. Alguns irmãos têm feito isso, isso motiva muitas pessoas a querer estudar com a gente também. Amém? Então Paulo está falando aqui de duas razões, dois fatores que davam a ele certeza e a confiança de um futuro sem medo. Primeiro a razão humana e a segunda a razão divina. Por que razão humana, pastor? Vamos ver aqui o versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica. Aqui está a razão humana. Por que, pastor, pela vossa súplica? Porque Paulo, ele acreditava na oração da igreja. Existiam homens orando. A igreja estava orando. Os irmãos estavam orando. Existe um fator humano aqui. O fator humano era a intercessão daquela igreja. Entendeu? Paulo, você sabia, ele era um teólogo. Paulo foi um dos maiores intérpretes das doutrinas bíblicas. Mas ninguém expressou tanta confiança na oração do que Paulo. Paulo orava pela igreja, ele orava pelos irmãos, ele confiava na oração. Em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer para a igreja, orai sem cessar. Paulo, ele apesar de ter um grande conhecimento, muitos livros, muita inteligência, mas ele tinha piedade, ou seja, ele tinha intimidade com Deus. Porque infelizmente o que a gente vê hoje é muita gente que tem muita razão, muito conhecimento teológico, muita doutrina, mas pouca intimidade com Deus. O que a palavra diz? Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós temos que conhecer essas duas coisas, as Escrituras, o conhecimento teológico, bíblico, ler livros, se aprofundar, mas tem que ter conhecimento no poder de Deus. E a gente só tem conhecimento do poder de Deus quando a gente ora, quando a gente busca intimidade com Deus, quando a gente vê a Deus operando através da oração, quando a gente tem testemunho para compartilhar. Então Paulo tinha esse equilíbrio na vida dele. Ele acreditava na oração, ele orava, ele intercedia, ele era uma pessoa piedosa, ele não ficava só lendo livros e preparando estudos, não. Ele sabia que a sua fonte de inspiração era o trono. Ele tinha uma ligação com o trono de Deus. E Paulo aqui nesse momento, ele pede oração para a igreja. Então ele acreditava na intercessão da igreja, ele orou pela igreja muitas vezes, mas aqui agora ele chega com uma atitude de humildade. Paulo fala assim, olha, eu tenho essa certeza porque eu sei que vocês estão orando por mim. Continue orando para que Deus abra uma porta para mim nessa prisão. Continue orando para que eu seja livre. Continue orando para que eu seja fortalecido aqui no Senhor. Eu preciso da sua oração, eu preciso da oração de vocês. Orem por mim, igreja. Orem pela minha necessidade. Paulo era uma pessoa humilde, ele tinha certeza que a igreja estava orando, irmãos, por ele. Coisa linda isso. Né? Tiago capítulo 5, versículo 16 diz que a oração de um justo pode muito
em seus efeitos. Olha, nós não conhecemos ainda os efeitos da oração porque não oramos tanto quanto deveríamos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Paulo conhecia o poder da intercessão. Aqui é a intercessão. Quando ele estava preso em Filipos com Silas na prisão, a igreja orava e à meia-noite, enquanto a igreja orava, as cadeias foram quebradas. E nós precisamos também, como igreja, orar pelas pessoas, orar pela necessidade das pessoas, orar pela igreja, orar pela nossa liderança, orar pelos pastores, orar pelo ministério, orar pelas famílias. Nós também temos que ter essa postura hoje, como igreja. Tiago capítulo 5, versículo 14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros para ungir com óleo. E a oração da fé salvará o doente. Olha que coisa gloriosa. Tem alguém doente? Chama o presbítero, unge com óleo. E a oração da fé salvará o doente. Então existe um poder na oração que os irmãos fazem uns pelos outros. E Paulo acreditava nisso. Ele acreditava que a sua libertação, ele acreditava que ele seria liberto porque a igreja estava orando. Você acredita que pode ser curado porque alguém está orando por você? Pede oração. Compartilhe a sua necessidade com alguém. Nós temos que comunicar a nossa necessidade aos santos. Para quê? Para que podemos orar uns pelos outros. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós sabemos que tem alguém orando pela gente, mais o nosso coração se enche de confiança, mais o medo vai embora, porque a oração vence o medo. Aleluia! Você crê no poder da oração dos irmãos? Paulo cria. Você está aflito? Está ansioso? Está nervoso? Está preocupado? Ligue para alguém, peça oração. Não espere alguém ligar para você para adivinhar o que você está passando. Não, peça oração, pede, liga. Olha, você pode orar por mim? Porque muita gente às vezes é orgulhosa, não tem essa humildade para pedir. Não, eu não posso pedir oração porque eu vou demonstrar fraqueza. Mas não pede para qualquer pessoa também não, pede para pessoas de confiança. Pede para pessoas do seu círculo de amizade mais íntimo. Aquelas pessoas que conhecem você, porque tem gente também que não vigia, vai pro Facebook e coloca para todo mundo, olha pessoal, eu tô com isso, e abre a vida para todo mundo, e nem todo mundo que está vendo ali está com aquela mesma sintonia. Paulo sabia que ele estava pedindo oração para a igreja que ele confiava, para a igreja que ele amava. Paulo não estava abrindo o coração dele para qualquer um. Paulo não estava abrindo o coração dele para qualquer pessoa. Não abre teu coração para qualquer pessoa também, não. Nós já lemos aqui, nem todo mundo que está conosco é do nosso meio, nem todo mundo é espiritual. E às vezes o motivo de oração vira fofoca na boca das pessoas. Mas Paulo aqui demonstrava confiança, humildade naquela igreja, porque ele falava, eu sei que vocês estão orando por mim. E como é bom saber que a oração tem esse poder, a oração vence o medo. Amém, irmãos? Por isso que Paulo não tinha medo do futuro. Essa era a razão humana. Era a razão de que ele sabia que tinha pessoas orando por ele. Mas tem uma razão divina também aqui. Por que Paulo tinha essa certeza? Por que Paulo tinha essa confiança? Qual era a razão humana de Paulo? Ou melhor, a razão divina. Né? O que Paulo diz aqui? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, olha, vossa intercessão, e pela provisão do Espírito. Paulo cria na oração da igreja, mas ele cria também na provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aleluia! Isso é lindo, irmãos. Na verdade, essa provisão era o que na vida dele? Que Espírito de Jesus Cristo é esse? É o Espírito Santo. O Espírito de Jesus Cristo significa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fortaleceu Jesus, é o Espírito Santo que fortaleceu Cristo no deserto, que fortaleceu Cristo na tentação, que fortaleceu Cristo quando estava sendo perseguido, julgado, acusado, quando foi condenado, que fortaleceu Cristo quando foi à cruz, que fortaleceu Cristo. É o mesmo Espírito Santo que nos fortalece hoje. E essa provisão do Espírito de Jesus Cristo é o que, meus irmãos? É o fortalecimento, é o renovo.
é a vida, é a alegria, é o revestimento de poder. Deprimido, é o Espírito Santo quem põe de pé quem já não tem forças para se levantar. É o Espírito Santo que renova a fé quem não tem força mais para acreditar. É o Espírito Santo que renova a esperança quem já perdeu todas. É o Espírito Santo que traz à memória aquilo que nos dá esperança, que traz a palavra de Deus à nossa vida para nos encher de alegria, de fé. É o Espírito Santo. Eu quero dizer que o mesmo Espírito de Jesus Cristo está com você nesse momento. O mesmo Espírito Santo que fortaleceu Jesus está te fortalecendo nessa hora. Então Paulo tinha uma razão divina para isso. E detalhe, essa provisão do Espírito de Jesus Cristo veio em resposta à oração dos irmãos. Isso é lindo demais de observar também. Ou seja, Deus agiu, trouxe a provisão, porque a igreja orou. Porque a igreja intercedeu. Olha que coisa linda, sabe o que eu aprendo aqui? A ação de Deus na nossa história não anula a nossa responsabilidade humana de orar. Deus é soberano, Deus age, mas Deus também fala, eu vou agir, eu sou soberano, mas eu também escolhi usar a sua oração, a sua intercessão em conjunto com o meu poder, com a minha soberania, porque tem muita gente que pensa assim, não, eu não vou orar porque Deus é soberano. Eu não vou orar porque Deus sabe tudo, no final dá tudo certo, no final as coisas vão melhorar. Não. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem de orar, de pedir, de clamar, de interceder. Jeremias capítulo 33, versículo 3, assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer agir, Deus vai agir, mas nós precisamos orar. Amém, meus irmãos? Nós precisamos orar. Então, por isso, Paulo tinha essa certeza de que a igreja estava orando e de que Deus estava agindo. A provisão veio. Qual a provisão que você está precisando? Qual é a provisão? Provisão fala de suprimento. Deus tem provisão em todas as áreas da sua vida. Deus tem provisão emocional. Deus tem provisão espiritual. Deus tem provisão financeira. Deus tem provisão no seu trabalho, no seu ministério. Então nós precisamos ter essa conexão, irmão, sabe, do altar com o trono. Nós vivemos aqui na terra, nós temos um altar para Deus, onde o nosso corpo, a nossa vida é um sacrifício vivo para Deus, o nosso culto, a nossa oração é um sacrifício vivo para Deus. Quando você ora, quando você louva, adora, estuda a palavra, separa um tempo para sacrificar para Deus a sua vida como uma oferta agradável a Deus, que é o seu culto. O altar aqui na terra está levantando incenso, e esse incenso chega até o trono da graça de Deus, e quando chega até o trono de Deus, Deus libera a provisão, Deus libera o poder, Deus libera a ação. Continue oferecendo a Deus o seu louvor, a sua oração, o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que haja uma conexão da terra com o céu, do altar com o trono, e quando tem essa conexão, a igreja intercedendo, a igreja suplicando, a igreja orando, veio a provisão de Deus. Tem provisão de Deus para sua casa, tem provisão de Deus para a tua saúde, tem provisão de Deus para o teu casamento, tem provisão de Deus para a sua família, tem provisão de Deus para os seus filhos. Os céus estão esperando a sua oração, os céus estão aguardando o seu clamor. Paulo sabia disso. Paulo tinha essa certeza, porque ele se desconectava da terra. E ele se conectava aos céus. Por isso ele fala com tanta segurança, estou certo. Deixa eu te falar, se você ficar conectado só na terra, vendo televisão, vendo notícia ruim, vendo crise, você não vai ter essa certeza que Paulo tinha. Amém, irmãos? E aí, como viver a vida sem medo do futuro? Como olhar para o futuro sem medo? O que nós estamos aprendendo aqui? Nós temos que olhar com essa ótica de Deus.
Nós temos que olhar para o futuro com a certeza da nossa vitória, por pior que seja a nossa situação. Temos que olhar para o futuro crendo que a última palavra é do Senhor, crendo na nossa cura, no milagre, na libertação. E a gente tem essa certeza porque a gente não vai viver crendo, mas não vai morrer duvidando, porque nós temos a confiança inabalável no nosso coração. Paulo tinha essa certeza. Olhar para o futuro sem medo é não se entregar ao fracasso, não se entregar à doença, não se entregar ao problema, ainda que o médico diga que não tem jeito, ainda que tudo diga que está piorando, não se entregue, confia. Olhar para o futuro sem medo é ter uma razão humana, é saber que tem pessoas orando por você, é saber que você não está sozinho nessa luta, você não está de pé por causa da sua oração somente, porque tem pessoas orando, intercedendo pela sua vida, clamando por você. E também nós estamos aqui crendo, tendo a certeza porque há uma provisão de Deus, há uma conexão da terra com o céu, o incenso sobe, o poder desce, a oração sobe, o poder desce, a bênção, a favor de Deus sobre a nossa vida, o Espírito Santo está conosco, nós não estamos sozinhos. Há uma provisão de Deus para nós nessa prisão, nessa quarentena. Eu quero terminar lendo aqui João capítulo 14, 15, diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus Cristo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aleluia. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É o Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que vai estar com você te consolando, te fortalecendo, te amparando, te lembrando de tudo que você está aprendendo aqui. Amém? E isso redundará em libertação. Deixa eu te falar, esse estudo bíblico vai te libertar, sabia disso? Vai te libertar, a palavra liberta. Porque a palavra e o Espírito é um só. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Quando você ouve a palavra e recebe a palavra, o Espírito vai junto, o Espírito liberta. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não sei se você está me ouvindo aqui, você tem algum vício de beber, de fumar ou de drogas. Eu quero te dar uma... Isso tudo vai redundar em libertação para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 11, eu estou só lendo a Bíblia. Paulo diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, olha só, quem é que habita em nós? É o Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito Santo, meu Deus. E esse mesmo Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse mesmo Espírito, versículo 11 do capítulo 8 de Romanos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém? Então é esse Espírito que em vós habita, que habita em nós. Como olhar para o futuro sem medo, crendo, confiando, tendo a certeza da nossa vitória. Como olhar para o futuro sem medo. Hoje começamos aprendendo. Como? Tendo certeza. Como? Confiando na nossa libertação, na cura, no milagre, na vitória. Ainda que tudo
Diga não e ao contrário. Eu prefiro viver crendo do que morrer duvidando. Essa foi a resposta de Paulo nessa primeira parte de reflexão sobre a vida. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar.